Vamos dar continuidade ao curso básico. E agora, como eu falei na aula anterior, a gente vai dar início ao que é Forex. Vamos lá, pessoal. Muita gente conhece Bolsa de Valores, né? Conhece, todo mundo conhece Bolsa de Valores. A primeira pergunta é essa. No que eu vou aprender aqui é Bolsa de Valores? Não, não é Bolsa de Valores. Vamos saber o que é Bolsa de Valores. Bolsa de Valores é simplesmente, eu tenho uma empresa, vamos pegar qualquer empresa. Imagine uma empresa, tá? Grande. Aquele líquido preto na garrafa vermelha. Ó, dá uma olhada nela. Imagina ela. Imagina que você vai comprar ações dela. Parte dela, você vai ser acionário da empresa. Você acredita que ela vai crescer, porque você está comprando. Mas você vai fazer isso porque você sabe que um grande profissional de administração vai ser contratado. Aí você compra. Você compra quanto? Vamos supor, vamos jogar um valor a R$10 a ação. Eu tenho certeza que é diferente disso. Mas vamos jogar aqui para a gente aprender. R$10 cada ação. R$10. Aí você compra aquela ação antes de saber. Você é privilegiado, você está sabendo que vai ter aquela contratação. E tem aquela contratação e aquele empregado faz em um mês essa empresa gerar praticamente 20% do lucro que ela gerava. Automaticamente, se você é acionário da empresa, você ganha também 20% a mais. E aí o que valia 10, hoje vale 12. Se você quiser vender, você tem um lucro de 2, 20% a mais. Isso é Bolsa de Valores. Você trabalha com a economia de uma empresa. Sabe quanto a Bolsa de Valores hoje movimenta por dia? Cerca de 3 bilhões por dia. Muita coisa, né? Pois é. Então eu vou te falar o que é Forex. Sabe o real, o dinheiro que você bota no bolso? Se você for para os Estados Unidos, dólar. Para qualquer lugar que você for, o dinheiro do país que você for colocar no bolso, sabe quem movimenta o dinheiro do mundo? É o Forex. Forex movimenta toda a moeda do mundo, todo o dinheiro do mundo. Só aí você já imagina, pô, é maior que a Bolsa de Valores, que eu estou trabalhando em cima de uma empresa, né? Exatamente. Você vai estar trabalhando em cima do capital do mundo, do dinheiro do mundo. Primeira coisa que a gente tem com essa informação, movimenta de 3 a 7 trilhões por dia. Pô, não tem nem comparação. É um bicho papão gigante amedrontando uma criancinha, que é a Bolsa de Valores. Quer dizer, a liquidez é enorme perto da Bolsa de Valores. E o segundo, pô, será que um negócio que movimenta o dinheiro do mundo vai acabar? Eu não vou nem responder. Vou deixar vocês pensarem. Será que acaba? Será? Então, esse é o Forex. Movimento do dinheiro do mundo inteiro. Então, o que é Forex? É o mercado que mais movimenta dinheiro no mundo inteiro, de 3 a 7 trilhões. Então, se alguém vier falar comigo, o que você está fazendo? Eu opero Forex. Não, você opera opções binárias, mas é no mercado Forex. E o que é Forex? Forex é um mercado que movimenta toda a moeda do mundo. Toda, sem exceção. A moeda do mundo, movimentando de 3 a 7 trilhões por dia. São quase 4 vezes o PIB do Brasil. E ó que o PIB do Brasil é grande, hein? Então são 3 a 7 trilhões. É algo absurdo. E você trabalha no movimento desse mercado. Vocês entenderam o que é Forex? Simples. É igual o curso. Simples e direto. Tem que ser eficaz, não tem que ser complicado. Tem que ser eficaz. Tudo tem que ser simples e eficaz. Em menos de 3, 4 minutos você já sabe o que é Forex, o que é a Bolsa de Valores e a diferença entre eles. Pronto. Não preciso ficar enrolando. E como é que ele se movimenta? Esse gráfico que eu estou vendo aí na minha frente, como é que ele se movimenta? Ele sai se movimentando porque ele quer? Não, não é assim. Vamos lá. Vamos trabalhar em cima dele. Eu vou colocar aqui, tá, uma suposição que vai ser algo que vai abrir a sua mente, tá? Como é que o mercado se movimenta? Primeiro, eu tenho aqui o euro-dólar. Ah, mas o euro-dólar aqui que eu tenho. Pronto, vai me facilitar para marcar para vocês aqui. Pronto. Esse euro-dólar aqui que eu tenho, né? Aqui, ó, vocês estão vendo, ó, euro-dólar em M1, tá? Esse euro-dólar aqui que eu tenho, ele é o quê? Eu tô comprando euro, eu tô vendendo dólar? Eu tô comprando dólar, eu tô vendendo euro. Depende, se eu compro euro. Se eu vendo dólar. Já ouvi isso tudo. Até de pessoas mais experientes que eu. Que tá há mais tempo no mercado que eu ouvi isso, que compra dólar, vende euro. Isso não existe. Vou simplificar e vou mostrar para vocês o que é a realidade do mercado financeiro de Forex. É o seguinte, o par de moeda ele sempre se movimenta em par. Isso a gente não tem o que contestar, sempre se movimenta em par. Sempre confrontando a economia de um país
que movimenta essa moeda, por exemplo, o euro, contra outro país que movimenta o dólar. Não importa se vai ser só um país ou outro país, não. Tem a área e região do euro, a área e região do dólar. Exatamente, o dólar contra o euro. A economia do dólar perante o euro, vocês têm que sentir como uma consistência, como algo firme. A economia do euro contra a economia do dólar. A gente põe uma contra a outra brigando e trabalhamos a taxa cambial entre elas duas. O que é a taxa cambial? Vou mostrar para vocês agora. Vamos supor que você hoje... Deixa eu dar um zoom aqui, né? Vamos supor que vocês hoje aqui vão na corretora, tá? Vou montar aqui uma corretora bonitinha. Olha só como é que eu sei desenhar. Tá, chega a tá lindo, ó. Então, aí vou botar você aqui, ó. Magrinho, né? Aqui, ó. Aí tá você. Você é o dono da corretora, tá? Ou melhor, eu quero ser o dono da corretora porque eu quero ser. Você é o cara que vai trocar o dinheiro. Aí você viu hoje no jornal, dizendo assim, dólar chega a R$4 e pode chegar a 4,20 mês que vem. Vamos dizer que eles disseram isso. Aí você, poxa, eu tenho R$4 aqui, eu vou lá trocar. Pega seus R$4, vai lá na corretora, né? Na corretora não, desculpa, na casa de câmbio. Você vai na casa de câmbio, que todo lugar tem uma casa de câmbio. Você vai lá e fala assim, ó, eu quero $1. Aí o cara fala, R$4. Aí você vai dar os R$4 a ele e ele vai te dar $1. Então você deu os R$4 e ele te devolveu $1. Show, você foi pra casa com aquele $1, guardou na carteira pra dar sorte, né? A maioria faz isso. Bota, vai trabalhar. No dia 30 do mesmo mês, você escuta no jornal, na hora do seu almoço, dizendo que o dólar chegou a 4,20. Você, desesperado, sai correndo para ir para a mesma casa de câmbio e fala, olha, quero trocar meu dólar. Aí troca o dólar, você recebe do cambista quanto? 4,20, exato. Quanto você deu no começo do mês? R$4. Quanto você recebeu? 4,20. O que o Forex movimenta nisso? A diferença entre o que você deu e o que você recebeu. Qual é a diferença? Os 20 centavos. Exatamente, o lucro é o que o Forex movimenta. O Forex movimenta o par de moeda. Por exemplo, dólar real. Então, o dólar real. O que o Forex faz? A gente compra o dólar? A gente vende o real? Não. A gente negocia a taxa cambial entre as duas. Os 20 centavos. Então, é o que a gente negocia. É a mesma coisa no euro-dólar. Ah, eu quero trocar dólar por euro. Eu quero trocar euro por dólar. A gente está negociando aqui o quê? No euro-dólar agora. Eu aqui no M1. Estou negociando o quê no euro-dólar? Nesse gráfico. Estou negociando a taxa cambial entre uma e outra. O que você ganha ou perde. É isso que a gente negocia aqui. É a taxa cambial entre uma e outra. É o lucro, é os 20 centavos. Sempre lembra disso. Então nunca é correto dizer, vou falar de novo, nunca é correto dizer que você compra euro para vender dólar. Você compra dólar para vender euro. Isso não existe. Traders no Forex compram e movimentam ou vendem e movimentam a taxa cambial entre as duas moedas. É isso. E como é que ele se movimenta? Ele se movimenta pela economia de cada moeda. Se o euro hoje tem uma notícia muito ruim, que vai abater a economia de um país do euro muito forte, onde os outros países que também negociam com o euro não podem segurar essa notícia, que isso vai influenciar diretamente na economia, é igual a sua casa. Às vezes você tem 3 pessoas trabalhando numa casa de 6, é bom, dá para sustentar, mas se um ficar desempregado, não abala a economia daquela família? Abala. Querendo ou não estou falando que você vai passar fome, mas que muda o estado de vida, muda. É a mesma coisa, num fator claro, enorme. É a mesma coisa. No país, ele vai mudar a economia. E exatamente, perante o dólar que não houve nada, tá bonitão lá, tá lindo, a economia tá brilhando, você vai ter uma caída. E o que acontece é a taxa cambial, que talvez poderia ser 20 centavos positivo, pode virar 10 centavos negativo ou 20 centavos negativo, e isso movimenta o mercado. Então, o que é responsável hoje sobre a movimentação do mercado? São fatores que são conhecidos como 3 fatores. Primeiro, a economia do país. Segundo fator, os insiders, que são chamados, são os traders com valor muito alto no mercado, porque cada movimentação desse trader gera uma instabilidade no mercado, não movimenta, mas gera uma estabilidade de fluxo cambial, que é exatamente o que eu falei agora. É um enigma, estabilidade de fluxo cambial. Não, simplesmente o preço não obedece nada, se mantém instável pelo fluxo. O que é o fluxo? A taxa cambial. Simples.
Então você tem uma instabilidade por ele estar no mercado. Só isso. E também por a gente que opera. Se muita gente operar junto, a gente pode causar um movimento do mercado esperado. E o mercado sempre se movimenta num padrão. Ele sempre tem um padrão a se movimentar. Ele sempre tem uma forma de se movimentar. Entendeu? E isso é totalmente previsível. Não é nada imprevisível. É totalmente previsível. A gente se baseia no histórico passado. Só isso. Não tem nada de inventar, de tentar prever. Não tem nada de Nostradamus. Não existe isso. Você simplesmente vai olhar para o mercado, vai ver uma informação e vai ter o resultado dessa informação no futuro. Você vai estar esperando esse resultado dessa ação passada no mercado no futuro. Entendeu? E o Forex é fascinante. Desde 1920, vou contar a história dele, desde 1920 que existe câmbio. Câmbio é o quê? Ah, eu tenho arroz, quero trocar por pele. Eu tenho carne, quero trocar por tecido. Eu tenho arroz, quero trocar por tempero. Isso já era um câmbio. Automaticamente, sozinho, isso já gerava Forex. Mas existe, em conhecimento, uma história no Japão feudal que era o seguinte. O pessoal plantava no quintal da sua casa arroz. E tinha época que o arroz tava em abundância, o arroz. Todo mundo tinha arroz. E aí você pegava aquele saco de arroz de 10 quilos, 15 quilos, e ia trocar por uma carne, por a lã, por um tecido, por um tempero, alguma coisa. Você trocava, você fazia câmbio, não existia dinheiro. Uma grande sacada de um senhor feudal foi o seguinte, criar um depósito e falar, ó, nesse depósito aqui, eu vou estocar o arroz. Por que eu vou estocar arroz do pessoal? Existia um grande problema. Em uma determinada parte do ano, todo mundo ganhava dinheiro não, desculpa, todo mundo fazia câmbio. Por quê? Porque tinha uma movimentação de arroz alta, mas tinha uma época que estava escasso o arroz. Ninguém nem se imaginava comer, então quem tinha era rei. Entendeu? Então o valor, tipo, o que antes com 1 quilo eu comprava determinada quantia de alguma coisa, hoje com 1 quilo eu comprava tipo o triplo dessa quantia. Então, o que ele fez? Ó, vou estocar aqui. Quem quiser estocar, na época boa, estoca. Na época ruim, vai estar aqui estocado, todo mundo pode usar, tá bom? Então, show, vou comprar só, vou pagar só vou cobrar só uma taxa para poder guardar. Mas quando vocês vierem guardar o saco de arroz, eu vou dar uma ficha para vocês. E essa ficha vai ter a quantidade que vocês guardaram e uma assinatura minha. Pronto, todo mundo começou a estocar, um pegava uma fichazinha de 10 quilos, outros 1 quilo, outro de 100 quilos, outro de 10 mil quilos, não importa. E com a facilidade de ir lá e você dar a ficha e pegar o arroz, não se comercializava mais o arroz. Porque era burrice você andar com 10 quilos de arroz na mão, em vez de andar com uma ficha. Então, automaticamente, todo mundo começou a comprar o seu material, pagando com a ficha do arroz que estava estocado lá. E também começavam a negociar. Viram que um saco de 1 quilo valia um determinado valor quando estava em abundância. Mas o mesmo saco de 1 quilo, quando não estava em abundância, valia totalmente 10 vezes mais caro. Então é o quê? É a lei da procura e da oferta. Então, quando você tem muita oferta, né, você gera pouca procura. Você gera pouco querer daquilo. Quando você tem pouca oferta, você tem muita procura. E logo o preço aumenta. Exatamente isso. E daí saiu o Forex. Claro, foi gerando o dinheiro, foi crescendo cada vez mais, não existia computador, aí veio o telefone, home broker, aí depois veio o computador e hoje chegamos ao que está hoje. Mas a história do Forex é mais ou menos essa, tá bom, galera? Um forte abraço e a gente se vê no próxima aula, como se negociar o Forex, tá? Muito obrigado aí pela paciência.